Domingo 2 de agosto del ano 2026, quero falar sobre o alto preço del chamado, o alto preço de nós outros contestarmos, respondermos esse chamado de Jesus. O alto preço, já devem saber que um preço estimadamente alto, que não há como comparar nada que podamos fazer aqui na terra, não? Ustedes ofrendaram, dizimaram, pero nada é comparável a dar plata a Deus, isso não existe, nada é comparado a lo que ele hizo na cruz. Eu não posso dar nada a Deus, eu não posso fazer nada para que ele me ayanda a graça, ayanda bem, não é como ser troque com Deus, a ser negócio, não é como negociar a fé. E o preço mais grande estimado foi o que ele apagado em la cruz. Pero há outro preço também que ele diz que temos que pagar nós outros, não por la salvação em si, porque por la salvação, acabei de dizer e quero deixar claro em la predicação, que não há preço por el qual podamos pagar para sermos salvos. Então, se o que eu vou falar hoje não tem nada a ver com salvação, sino vou falar dele salvo. Tu e eu, lavado e remido na sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos, não resgatados do pecado. Estas pessoas vão ter uma certa característica, vão desarrojar em si uma característica que vão cumprir, já que são chamados, responderam ao chamado, são lavados e remidos na sangue do Cordeiro, são salvos, já são salvos. Eu estou falando do resultado final da salvação, que é contestar um chamado este, como eu disse no título da predicação, que é um alto preço. É um alto preço que temos que pagar. Por quê? Porque Jesus deu exemplos que é assim. Quero ler dos exemplos, no mais, que está escrito em Mateus, capítulo número 8. Abram suas Bíblias, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo número 8, versículo de número 19. Vou dar um exemplo. Eu poderia usar outros textos que há, pero me detendré nestes textos. 19, diz assim, todos encontraram? Mateus capítulo 8, versículo do número 19. E vindo um escriba, e dijo, Maestro, te seguiré adonde quer que vajas. Jesus lhe dijo, las zorras têm guaridas, e las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre não tem donde recostar sua cabeça. Outro discípulo lhe dijo, Senhor, permite-me que vaja primeiro e enterre a mi padre. Jesus lhe dijo, siga-me, terra que os mortos enterrem a seus mortos. Essas respostas de Jesus parecem ser muito duras se leemos nada mais superficialmente, se estamos lendo um versículo à parte. Por isso que devemos sempre ubicar os versículos dentro desse contexto. Eu não posso predicar um texto, solamente um versículo por fora do contexto. Isso é coisa desses irmãos aí que não sabem de Bíblia, não? Que são pessoas que acham a Bíblia, que dizem o que elas querem que a Bíblia diga. E se eu quero dizer o que a Bíblia, se eu quero fazer que a Bíblia diga o que eu quero dizer, é muito fácil, não? A Bíblia, infelizmente, a gente acha da Bíblia a madre de todas as heresias, não? Haciendo a Bíblia dizer o que a pessoa quer. Pero a Bíblia não diz o que uno quer, sino o que Deus quer para nós outros, o que Deus nos dá de parâmetro. Quando estudamos acerca de Jesus, em teologia sistemática, nós vamos dar conta de que existem atributos em Jesus, que um desses atributos, tais atributos são atributos, muitos são atributos de Deus, são atributos divinos, por isso se atribui à persona de Jesus, não? La deidade, diferente de outras religiões, diretamente os judios têm Jesus como um falso profeta, alguém criminal, feio, malo. Os muçulmanos já não, têm a Jesus em estima, pero como um profeta muito importante, pero solamente isso. E para nós outros, Jesus não é
nem um criminal, nem um malhechor, nem um falso, e nem tampouco um profeta muito importante. Ele é Deus, e ponto final. Não? Isso dito, sabemos que Deus não é malo, que Deus é bueno, que Deus não vai de encontro a assumir uma palavra. E acá essas palavras que Jesus profere parece que vão de encontro às palavras dele, nesse sentido de que são um pouco duras, concordam ou não? São duras, são difíceis. Como que vai deixar los mortos, enterrar los mortos? Jesus mesmo este que tuvo em inteiros, que passou por inteiros, inclusive se compadeceu tanto, por exemplo, de uma viúva, não? Que ressuscitou seu filho. Então, vocês não condize com a mensagem de Jesus se leemos essa palavra cá superficialmente. Então, vocês querem dizer que acá não é que tem um segredo. Temos que dar mais atenção para interpretar de uma maneira correta. O que Jesus está dizendo acá é justamente o título da predicação que eu dei hoje. Ele está falando sobre o alto preço desse chamado, que o chamado que ele nos hace é a coisa mais grande. Não me gusta de falar coisa. Coisa não é nada, não? Coisa não define nada. Passar-me essa coisa aí. Vocês não sabem o que é, não? Então, vamos novamente. Esse alto preço de chamado é a vida. Eu não tenho mais nada como definir, como dizer, então se digo vida, porque vida é o mais grande. O chamado de Deus, nós outros respondermos ao chamado de Deus, significa ter vida. E nós outros rechazar o chamado de Deus, significa não ter vida. Jesus explica isso simplesmente já em João, capítulo de número 3,16, não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E depois ele vai explicando, se lejamos do 14, 15, 16, 17, ele diz, porque não vindo a Deus condenar o mundo, sendo salvar, pero todo aquele que crê já está salvo, e o que não crê já tem a morte eterna. Então, isso nos dá vida. Responder ao chamado de Jesus nos dá vida. Pero que vida é esta? Não essa vida que as igrejas evangélicas estão predicando hoje, em sua grande maioria, infelizmente, meus amados irmãos, eu venho de uma raiz bautista, pelos bautistas caem nessa contradição, os da Assembleia de Deus, onde eu estudei, caem nessa contradição, todas as denominações estão caindo nessa contradição, que é o evangelho da prosperidade, que é o evangelho do reino agora, não? A gente na escola bíblica, eu disse que vou comentar na próxima semana, logo vou comentar na próxima semana, mas o pastor não consegue, já quer ser um comentário, não? De la escatologia, acerca de la escatologia, que devido a essa parte aí judaica aí como é que é o nome dele? Até me olvidei. Que eles querem instituir o reino a hora de Israel novamente. Como é que é, os judios? Não, messiânico não, esse outro são ultranacionalistas. Como é que é o nome deles? Me olvidei. Sionistas, aí tá. E já está ocorrendo uma escatologia sionista, não? Dizendo que os inimigos, na verdade, do povo de Israel são seus inimigos ao redor, porque está falando do que está passando hoje, não? Coisa que os teólogos todos não concordavam acerca disso antes. Diziam que o inimigo era Roma, por esse sonho de Daniel. Não, vou estar explicando melhor isso na escola bíblica semana que vem. Né? Vocês me hacem acordar, porque não tá, se bem que não está no tema diretamente da escola bíblica, pero tratamos igual, não? Por que estão fazendo tudo isso? Por causa da doutrina do reino agora, não? Por isso a prosperidade, por isso querem poner os cristianos em evidência em lugares públicos, que o presidente seja cristiano, que o senador seja cristiano, isso não vai ser de Argentina um país cristiano. Isso é mais certo que corrompa o presidente cristiano, se corrompa por ele poder, por a fama, como suele passar sempre. Porque se ele for bueno e um verdadeiro cristiano, é muito seguro que aí ele não vai estar. E podem não acordar comigo acerca disso, não tenho problema nenhum. Porque eu sou um tipo estudado, não? E eu já estudei várias vezes e tenho aprovado em 2 universidades essa matéria
de estatística, não? Não peleiem comigo, as estatísticas dizem isso, não? Eu não tenho nada que ver com os dados estatísticos, não? Não sou eu que hago ou manipulo. A estatística demonstra que os cristianos que se envolvem na política, sua grande maioria, isso porque não dá para investigar a profundo a vida de todos, que 100% cai em corrupção, ou que não tenemos ao certo. Pero isso não é o evangelho que Jesus nos ensina. O evangelho que Jesus nos ensina é cumprir esse chamado que há um preço que há que pagar. E acá o doutor de la lei, que foi o primeiro, não, que aparece aí, primeiro personagem, que é esse escriba, não, que é um homem que entende, que discerne, que sabia ler, escrever, tinha a nível acadêmico, discernia entre o mano direito e a esquerda, e sabia todo acerca da lei. Jesus disse que ele tem que nascer novamente. Pastor, esse cá não, eu estou falando de outro escriba. Se acordam? Nicodemos. Jesus disse a ele, vou ter que nascer novamente, porque tudo isso que você sabe, você não sabe nada. Pablo, um dos mais grandes, se não o mais grande que havia na época dele, que disse a ele, eu tenho tudo isso como basura, todo esse conhecimento, não me serve se eu não aplico, se eu não tenho um encontro com a divindade, se eu não respondo esse chamado e entendo, interiorizo. Por isso Pablo entra nesse conflito tão louco em Romanos capítulo número 7, Romanos capítulo número 8, e ele depois escreve o 9, 10 e 11, tentando dar uma explicação acerca de algo que ele mesmo nem consegue. E ele habla de suas aparições, de sua visão, que Deus levou ele ao céu, e diz, eu não posso explicar o que eu vi. Ele tinha conhecimento, e nem podia entender, ou dar a entender às pessoas, sino que ele dizia o que? Ai que viver isso. Jesus, esse chamado que Jesus nos dá, é um chamado de vivência. E viver aqui na terra, irmãos, vamos a ter aflição, vamos a ter problema. Pero Jesus disse o quê? Tenha bom ânimo, eu he vencido o mundo. Tenha bom ânimo, porque assim como eu passei por esses problemas que cada um de nós outros, eu atravessa, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas de danos que nos fizeram quando éramos ticos, traumas, qualquer tipo de problema que seja. Jesus experimentou em sua carne, ele levou o pecado de todos nós outros. Então, se ele sabe o que é o pecado, o que é a dificuldade que temos nós outros de lidar com nossas emoções, com aquilo que nos frustrou, com aquilo que nós outros sonhamos e projetamos e não logramos receber. E não vamos receber nunca, por mais que nos esforcemos. Que é isso, pastor? Que boa mensagem, hein? Desalentador. Se querer, eu te empresto minha arma, pegar-te um tiro na cabeça. Não é nada disso. Não é que quero que te mate, não é desalentador. Esse mensagem é desalentador, ao revés, é a mensagem da vida. Por quê? Não quero dizer com isso que não tenhamos planos, projetos, não é nada disso. É que nossos planos, nossos projetos, toda a nossa meta, objetivo, toda a nossa felicidade, ter, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 12, postos os olhos nele, ele autor e consumador de nossa fé. Então, se aparece esse primeiro personagem, Jesus contesta ele de uma maneira tão terrível, las zorras. E mirar o que la zorra, o que simboliza em Argentina la zorra, não? Para eles também. Simboliza algo bueno em Argentina, la zorra? Não. Para eles, tampouco. Por suposto, diferentemente do que simboliza uma zorra acá em Argentina, para eles era diferente de linguagem que temos aqui, de simbolismo que temos aqui. Pero para eles era algo muito mal. Imagina, vou trabalhar todo o mês, e nós outros acá já estamos um pouco alejados, se bem que alguns irmãos são mais grandes, ou se acordam de campo, não? Ou os irmãos já visitaram o campo. Pero sabe o que é trabalhar no campo?
trabalhar na terra, só não vai ter que caminhar de tua casa ao lugar de trabalho, já são 6 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, não? É muito custoso, é muito mais fácil trabalhar na cidade, onde agarramos o coletivo Gênero, até a Constituição, depois agarrar o trem, que a mim me ha tocado várias vezes. É difícil trabalhar na cidade, pero no campo é difícil trabalhar também, não? E bastante. Imagina que vós plantaste. Eu me acordo de uma certa vez, estava escutando a história de um tipo que disse, mira, acá vós não via nada, só terra. E dizia, tem $15 mil acá, enterrado em semijas, que podem ser que nasca ou podem ser que não nasca, porque se vem uma chuva, e pode ser que nasca, e ele vê, olha que lindo, mira, já estou sentindo uma plata no meu bolsillo quando eu recoletar tudo isso e vender, pero pode vir uma chuva de repente e arruinar com todo, não? Vê o preço da rúcula, principalmente os vegetais, não? Rúcula, lechuga, vê como cambia. O preço cambia muito, muito rapidamente, não? Por que isso? Porque são os que estão mais sensíveis à chuva, não? Há muita água ou há pouca água, há muito sol ou pouco sol, muito frio, se bem que eles, muitos, fazem em invernadeiro e tudo mais. Pero imagina o que é vai ter tu esforço e tua esperança posta em um lugar onde venga as zorras e te coma todo, e te deixe sem nada, e te arruine todo o teu trabalho. E Jesus diz a ele, contesta dessa maneira, as zorras têm guarida, têm lugar para quedar, têm, pero el hijo del hombre, não tem. O que Jesus estava dizendo a ele era que ele tinha que renunciar a sua comodidade. Essa é uma palavra maravilhosa. O que temos hoje na mão? É controle, não? Controle. Apertamos o botão, aí. Cambia de canal na tele, não? Los PIB, bueno, acá, o Marrove é Jerônimo, pero ele já está até viejo, não? Nós outros, por sermos pobres, tivemos contato com a tele de botões há muito tempo, não? Sim ou não? Pero o rico mesmo já nem sabe o que é uma tele. Tem generações de rico que já não sabe o que é uma tele com botões, não? Com ter que pôr a birulana, não? La birulana em antena, não? Ponia cá, não? Em Brasil, ponia. Em antena para agarrar 4 canais. Ó, 4 canais, pus 3, não? 4 canais, que na verdade era 3, e tudo com chuva, assim, não? Meio fora de estação. Nós outros queremos só comodidade hoje. Queremos ser só cômodo. Essas sijas, se foram poltronas de cine, seria muito melhor. Até Félix para poder dormir melhor. A Félix está meditando, não está dormindo, não. Ele nunca dorme, ele só medita. Então, comodidade é o que nós outros mais queremos. Só queremos comodidade. E Jesus, ele diz que temos que sair dessa comodidade. Não? Eu tive que sair da comodidade, não? Para estar entre os primos. Não? Os primos. Não são nem irmãos, não são primos. Então, são quase irmãos. Falta um pouquinho para ser irmão, não? E eu tive que sair da comodidade. E eu disse, Senhor, não serei eu ele equivocado? Não? Minha oração era, Senhor, me ajuda aí, porque eu tenho que ser de testemunho, eu tenho que ser bueno, por mais que eu escute coisas extraordinárias, porque se excede ao ordinário, são extras, não? E, por lo tanto, escutei. Eu já sabia, pero nunca me deixa de surpreender, não? Nunca me deixa de surpreender. Então, se eu dizia, Senhor, tenho que sair dessa comodidade. E eu pedindo a Deus que vou predicar hoje. E acerca desse mensagem, temos que sair da nossa comodidade. A mim me encanta a comodidade, hein? A voz não? A mim me encanta. A mim me encanta. A quem não me encanta, não? Quedar sem acenada. Eu poderia quedar sem acenada todo o dia. Vendo na tele, no mar, não? Pero tudo que hacemos, e a música me ajuda muito com isso, não? Porque se eu não hago nada, não sai nada quando eu toco as teclitas do piano. Tanto é que estou meio oxidado aí, tenho que treinar mais o piano.
porque como estou estudando saxo, quero estudando saxo numa... Pero não é que vou mirar o instrumento, não. Se eu trazer cá algum tico, mirra não, que já sabe tocar, pero se eu trago qualquer tico cá, eu digo, você sabe tocar o piano? Ele, o primeiro que ele vai dizer que sabe. Pero nem sabe, nunca tocou, não? Pero todos os ticos dizem que sim, porque uno crê que é apertar o botão e listo. Pero é uma combinação, aí toda uma engenharia aí mecânica, porque por mais que você sepa tudo de teoria musical, harmonias e tudo, se mecanicamente os músculos não estão exercitados, não vais a poder tocar. Não vais a poder tocar. Estou dando um exemplo da música, porque eu hablo de mim, não porque sou narcisista, não, porque não me gusta de quedar hablando de los hermanos, porque depois vai dizer, o pastor está falando de meu pecado. Não, eu prefiro falar de mim mesmo. Não? Então, Jesus se encontra com esse muchacho e diz para ele, não és assim. Seguir-me a mim não és livrito. Não é que vou crer que sepa todo e está tudo bem. Não, essas coisas que você sabe, há que pôr por prática agora. E essa é a parte mais difícil. Porque eu sei, estudei, que bueno, sabe discernir, sabe a lei. E a hora é que praticar. E de onde se pratica? Acá dentro da igreja? Acá dentro da igreja não serve para nada do que sabemos praticamente. Só serve para informação, para informarmos uns aos outros e melhorarmos nosso saber teológico. Pero de onde se aplica o que estudamos acá? É na casa. E na casa é difícil, porque eu tenho todo um universo antagônico a mim. Todo um universo de encontro a mim. Não? Às vezes há dias que eu digo, que passou aí? Serei eu, Senhor? Será que eu despertei com a pata esquerda? Não? Esse dito eu caio em Argentina assim, não? Despertou com a pata esquerda. Então, o primeiro discípulo que idealiza esse entusiasmo, que diz, eu já sei todo mesmo, eu sou um doutor da lei, eu te seguirei, maestro, e chama Jesus de maestro, chama Jesus de rabi. Jesus era um maestro? Não era um maestro. Sim, era um maestro, para nós outros sim, a resposta é sim. Pero para eles, era um maestro? Claro que não, porque se for um maestro, que eles iam escutá-lo. Ia ser caso, porque eles escutavam de maestro. Jesus era um maestro, por suposto, caminhava como maestro, falava como maestro, foi o maestro de los maestros mais grande, por suposto que sim, para nós outros, os crentes cristianos, os que entendemos a Cristo, para eles, não, porque eles rechaçaram, tanto que crucificaram a Jesus. Para eles, Jesus era uma basura imunda, era um problema, era um incômodo. Sabe a quem queriam matar também? Queriam matar Lázaro, um amigo de Jesus. Porque o que Jesus disse no final eu já disse, não? A causa de Jesus ser crucificado foi no final de sua vida, dos últimos dias de sua vida, as duas piores coisas que Jesus disse, que foi ressuscitar um morto, porque contra eles não há argumentação, não? E todos foram testigos, porque ela vista aos cegos e tudo mais, que também é algo grandíssimo, pero o corpo andar, pero eles podiam dizer que não, que passou não sei o quê, não? Pero o tipo morto já de 3 dias foi algo incrível. E ele entrar e já exterminar, acabar com o negócio que os fariseus tinham. Fariseus não, nesse caso eram os saduceus, não, que os religiosos tinham com a coisa do templo. Isso enojou muito a eles e por isso crucificaram Jesus. Então, se Jesus diz, um preço. E o segundo personagem, já terminando, eu hablo sobre ele e termino, é esse homem que quer seguir a Jesus, pero dá um prazo, não? Dá um prazo. Quantas vezes eu já escutei acá na igreja, entre os teres não, entre gente que vindo e se foi, não? Dizendo, não, que ainda não estou listo, não, pero quando eu deixar o vício, eu vou, porque fumava, não sei, ou quando eu me sinta melhor, vou. E falta uma reunião, falta outra. Daqui a pouco, como diz Jesus em la parábola de
del sembrador, de las semillas que cayeron em cada terra, vêm os problemas da vida, lo vai crescendo, lo agarra e lo ahoga. Mata a semilla, a palavra de Deus não pode crescer. Quando vai ver, a pessoa está llena de problemas de saúde, problemas cognitivos, não mentais, no sentido de medo, de angústia, de traumas, de todo o mal. Por quê? Porque não teve a capacidade de deixar que seu coração fora terra buena para contestar, deixar a semilla do evangelho crescer e com isso iba contestar, responder esse chamado divino. Então, se ele diz, não, eu tenho que enterrar todavia meu papá, pero Jesus era tão malo a ponto de dizer, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Que isso? Jesus era tão malo? Não, claro que não. É porque o tipo estava dando uma escusa, não? Ele estava postergando, estava deixando para depois, estava chamuchando, não? Hablando no tingolês, estava chamuchando a Jesus, dizendo, não, o que passa aqui, te vou seguir, mira, te vou, hein, te juro. Alguns já me juraram, não? Que não estão com a glória a Deus, Senhor, graça. Porque que queda jurando, não me diga nada, não me diga nada. Se querer ser algo, não me prometa, não jure. Se a mim me molesta, imagina Deus, não? Eu que sou um mero mortal, um nada, imagina Deus. Então, você começou a chamuchar a Deus, não? A chamuchar Jesus. E Jesus nos ensina com isso, que Ele tem uma prioridade absoluta em nossas vidas. Não podemos derramos para depois. Não, Jesus, é que amanhã não vou, ou que depois eu me... Como é que é? Não ouvi a palavra. Quando João começa a trabalhar mais para Jesus, como é que é? Me enfatizo, não? Dou ênfase, não? A palavra é crescimento, não? A palavra que quero dizer é me... Quando vós entra de acordo, me propongo trabalhar mais para Jesus. O que é trabalhar mais para Jesus? É acá na igreja? Não. Acá na igreja, muito para ser não temos. O que temos para ser cá? Quase nada, não? Eu logrei a ser com que o embudo seja muito largo ou muito infinito, não sei. Que tenha muito pouca hierarquia na igreja. Não temos hierarquia nenhuma na igreja, praticamente. Acá não há nada para ser. Há que ser na casa. Em la casa é onde eu tenho que amar. Em la casa é onde tenho que reconciliar. Em la casa é onde eu vou me deparar com os problemas da vida. É onde Jesus disse que eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser amável, eu tenho que ser perdonador. Eu tenho que caminhar com meu inimigo antes que ele me leve ao tribunal. E não vou nem falar desse exemplo que deu Jesus, porque ao final o inimigo dele inimigo era eu mesmo, não? Não era o inimigo que era inimigo, era eu que era inimigo dele. Porque ele diz, cuidado que se o teu inimigo te leva ao juiz, o juiz te pode condenar e vou quedar preso. É isso que está escrito já. Então, se quem estava equivocado era eu e não ele inimigo. Ele que eu chamava de inimigo. Então, vocês aí nesse campo é onde Jesus nos manda trabalhar. Não? E eu não posso quedar dizendo, que tenho que enterrar meu papai. Não, que minha mamãe que está já em Brasília, eu tenho que já visitá-la e não pode. Isso é outra coisa. Por suposto, pode já visitá-la. Estou dando um exemplo, não? Justamente minha mamãe está em Brasília. Pero nunca quedar dando excusa para Jesus. Por quê? Porque o tempo é hoje. O tempo de ser discípulo é hoje. Não quando eu tenho tempo, eu vou servir a Jesus. Servir a Jesus é respirar. Mentre respiro, estou servindo. Vê que o salmista entendeu isso há 1000 anos antes de Jesus dar tal declaração. E o salmista já entendeu. Digo, todo ser que respire, alabe ao Senhor. Mira lá as cotorritas aí, escute. Aí me vizinho aí com toda essa basura aí, não? Esse bassurento. Em nome de Jesus que se arregle isso daí, não? Aí está as cotorritas aí. Damos glória a Deus pelas cotorritas. São lindos, um animal hermoso. Quando vem 2, 3, 10. Pero quando vem 100, 200, já não se torna mais, não? Se torna uma plaga. Então, vocês,
não é quando eu quero que tenho que servir ao Senhor, é sempre tenho que servir a Jesus. Então, se servir a Jesus, o que é ser discípulo? É renunciar a essa comodidade dia a dia. Não quero dizer que vós não pode mais ter Netflix e que dá vendo uma série na televisão. Não digo isso. Teremos tempo de descanso e tempo de ócio. Pela nossa vida não pode ser como bebo, durmo, trabalho, levanto, desperto, trabalho, como bebo, durmo, ou estudo e não. Como bebo, durmo, estudo, trabalho, pero com Jesus, sendo exemplo, amando, perdonando, ajudando, interiorizando na palavra de Deus, também tendo tempo de oração, de búsqueda, legendo na palavra de Deus, congregando. Irmão, é uma horita, já vou terminar a reunião, é uma horita nossa reunião. Vai ver, quando eu terminar, já vou dizer quanto tempo foi, e já estou falando muito hoje, não? Já passei de uma hora de reunião, já, estou muito seguro. Então, se renunciar à comunidade, renunciar às escusas, renunciar a essa vieja vida e renunciar esse controle que queremos ter sobre nós outros mesmos, porque ser discípulo é estar rendido aos pés do Senhor. Então, se concluímos dessa maneira, isso custa, é um alto custo. Por quê? Porque nós outros trabalhamos de encontro a nós outros mesmos, muitas delas vezes, não querendo ser súditos de Jesus, estar abaixo de seu senhorio. E isso não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que seamos seus discípulos. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, queremos que não saia de nossas vidas. Queremos interiorizar e entender esse custo que é ser tu discípulo e queremos aplicá-lo e assumir essa responsabilidade delante de Ti em nossas vidas. Te damos glória, graças e honor a Ti. Que Tu nome seja glorificado por nossas vidas sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.